Olá, como é bom te ver por aqui no nosso terceiro vídeo dessa nossa série. Esse é um vídeo muito especial. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas valiosas que vão acelerar o seu aprendizado em Libras e deixarão a sua comunicação com o surdo mais rica e muito mais clara, muito mais fácil de entender. Sem essas dicas, dificilmente o surdo vai conseguir te entender quando você sinalizar em Libras. Então é muito importante que você assista todas essas dicas com muita atenção. Eu também vou responder as principais dúvidas que a maioria das pessoas tem quando começam a aprender Libras. Com certeza você também compartilha com alguma dessas dúvidas e eu vou responder elas nesse vídeo. Na próxima segunda-feira eu estarei abrindo as inscrições para o meu curso completo da Academia de Libras, onde você poderá aprender Libras do zero ao avançado com o meu método. Ainda nesse vídeo você ficará sabendo dos detalhes dessa nova turma para as inscrições. Se você quer aprender Libras e praticar a real inclusão social, fica comigo! Quando me perguntam o que a Libras significa para mim, eu poderia dizer muitas coisas. Poderia dizer o quanto ela é desafiadora, o quanto é prazerosa, o quanto ela nos torna diferentes. Como pessoas, como profissionais, mas nada disso, nada que eu dissesse explicaria tão bem o que ela representa. Eu ainda lembro do sorriso que aquele homem me deu no farol, quando eu fiz alguns poucos sinais de Libras para ele. Se eu pudesse descrever a sensação, talvez você pudesse sentir também. E entenderia o que a Libras representa ao mundo, que não se trata só de um diferencial no currículo e que vai muito além de um hobby ou diversão. Quando você aprende Libras, você pratica a real inclusão. Vai além de transformar você, você passa a ser a mudança. Permita que as suas mãos transmitam suas emoções, porque cedo ou tarde você terá que estar preparado para ir muito além de apenas um sentimento de compaixão. Então aprenda, ame, viva e seja a diferença que você quer ver no mundo. A Libras, como eu falei anteriormente, é uma língua muito rica, assim como no português, que possui a sua própria estrutura, passado, presente, futuro, conjugação verbal, todas aquelas coisas, possui a sua própria gramática. A Libras também possui a sua estrutura própria. Tem toda uma estrutura da língua de sinais e não é apenas aprender sinal por sinal e depois juntar tudo. Aprendi um sinal, aprendi um outro sinal e vou juntando. A Libras não é isso, não é somente juntar sinais. Muitas pessoas acabam me perguntando, professora, por que quando vamos sinalizar em Libras fica um pouco diferente do português? A Libras, na verdade, é muito mais fácil do que o português. Você não lembra que na escola nós aprendíamos pretérito mais que perfeito, preposições, conjugações verbais, enfim, uma série de coisas? Eu tenho uma boa notícia para você. Na Libras, não vamos precisar de nada disso. Então vamos lá, eu vou pontuar aqui algumas coisas para ficar mais claro sobre a estrutura da Libras. Então vamos lá, eu vou pontuar aqui 5 dicas para ficar muito mais fácil, muito mais claro o seu aprendizado com a Libras e a sua sinalização. Vamos lá para a primeira dica? Primeira dica: na Libras não existe conjugação verbal. O que seria isso, né? Na Libras, todos os verbos, eles são feitos, sinalizados no infinitivo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O verbo cantar. O sinal de cantar é esse daqui, ó. Cantar. Cantar. Porque a gente, ó, canta, quando a gente vai cantando, a gente vai utilizar aqui a assimilação.
quando a gente sai cantando toda feliz, as músicas, as palavras, elas vão saindo assim, ó, da nossa boca com ritmo. Por quê? Porque nós estamos cantando, certo? Então, cantar. Na Libras, o verbo cantar é esse sinal aqui, para todo momento. Então, se eu quero falar cantar, cantar. Se eu quero falar cantei, cantei. Se eu quero falar cantaremos, também é o mesmo sinal. Sempre, para tudo quanto é palavra, frase que eu quiser utilizar, esse verbo cantar vai ser sempre o mesmo sinal. Não tem um sinal diferente para cantei, nem para cantaremos, nem para cantar, assim como a gente tem uma palavra diferente para cada uma delas. Na Libras não, é somente um sinal. Aí você pode me perguntar, mas professora, como que eu vou sinalizar se é passado, presente ou futuro? Como que eu sinalizo se eu quero falar que eu cantei? Como que eu sinalizo se eu quero falar cantar? Como que eu sinalizo se eu quero falar cantaremos? Como que a gente faz? Aí você vai acrescentar o tempo na sua frase. Por um exemplo, ó, ontem eu cantei. Ontem eu e o sinal de cantar. Sinal de ontem, esse daqui, ó, ontem. Sinal de ontem, porque é um dia que passou, tá? Ó, ontem. Então, ontem e o sinal de cantar. Mas como que eu sei que é cantei, professora? Porque tem o sinal de ontem. Se aconteceu, né, ontem, já aconteceu, é cantei, certo? Então, ontem, sinal de cantar. Muito bem. E o sinal de cantar que a gente já fez aqui, nessa frase está aí no passado. Ontem, cantar. Então, o indicativo do tempo que vem na frase define se é passado, presente ou futuro. Então, por um exemplo, ó, ontem, que eu fiz aqui, ó, ontem, cantar. E se for amanhã? Amanhã, esse aqui é o sinal de amanhã. Amanhã, sinal de cantar. E se for no futuro, de repente, mês que vem, mês, próximo, cantar. Esse sinal de mês aqui, ó, a gente pode fazer uma assimilação também para não esquecer esse sinal. Sinal de mês. A gente pode assimilar com o calendário, que a gente começa a tirar as folhinhas do calendário. Ah, passou um mês, a gente tira. Passou outro mês, a gente tira. Passou outro mês, a gente tira. Então, esse aqui é o sinal de mês. E como eu vou falar no próximo mês, que é o mês que vem, mês próximo, em outro mês, é no futuro. No futuro, então, no próximo mês, e o sinal de cantar. Viu que o sinal de cantar, ele não mudou? Ele sempre continuou o mesmo? Não tem nenhum exemplo aqui de conjugação verbal, que eu tô falando que eu cantei, que cantaremos, que eu vou cantar. Não tem, é somente o mesmo sinal. O que mudou foi o indicativo do tempo. Então, ontem, cantar. Amanhã, cantar. E mês que vem, cantar. Agora vamos para a segunda dica. Esse indicativo de tempo, como hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, a gente sempre coloca no começo da nossa sinalização, no começo da nossa frase em Libras, pra gente já dizer quando que está acontecendo, porque aí a pessoa já vai saber em que momento, se isso vai acontecer, se isso já aconteceu, ela já vai saber. Então, por um exemplo, amanhã cantarei. Mês que vem, cantarei. Ontem, cantei. E se a frase for um pouco maior, for uma situação, por um exemplo, vou visitar a minha avó no interior de São Paulo mês que vem. O mês que vem ficou lá no final da frase. Aí o que você pode fazer? Pega lá o comecinho, ó, mês que vem, e aí você continua sinalizando, vai começar a sinalizar. Então, mês que vem, aí você sinaliza, visitar a avó do interior de São Paulo, porque você já trouxe aqui para o comecinho quando que isso iria acontecer. Mês que vem, e continua sinalizando. Sempre traz para o começo da frase o indicativo do tempo, quando aquilo vai acontecer.
Falamos então sobre os verbos que possuem um único sinal em Libras, certo? Ficou claro? Tranquilo aí? Então agora vamos para a terceira dica, próxima dica. Uma coisa muito importante também é que na Libras nós não usamos os elementos de ligação. Por um exemplo, o a, o é, o na, o no. Na Libras, a gente não utiliza esses elementos de ligação de uma frase que temos na língua portuguesa. Eu vou colocar um exemplo aqui na lousa para ficar mais fácil para você entender. Vem aqui comigo. Muito bem. Frase colocada aqui na lousa. Meu filho é lindo. Em Libras, os elementos de ligação não entram aqui. Então, meu filho... Esse é, a gente não precisa utilizar. Em Libras fica muito mais fácil. Somente a gente pode sinalizar direto. Sinal de meu, batidinha no peito que você frisa, que é seu, meu. O sinal de filho, esse movimento, porque a gente pega o filho e tira aqui, ó, do coração, puxa o filho do coração. E o sinal de lindo, esse aqui é o sinal de bonito, de lindo, com uma expressão facial também, ó, de bonito, lindo. Então, meu filho, lindo. O é, esse elemento de ligação de uma frase aí da língua portuguesa, ele não entra. Viu como na Libras é bem mais fácil? Vem aqui, vamos para a lousa aqui, ó. Minha filha é enfermeira. Minha filha é enfermeira. Nessa frase, o é, um elemento de ligação, tira ele daí também, não precisamos utilizar. Fica minha filha enfermeira. Então, minha filha enfermeira. Minha filha enfermeira. Então, o sinal de meu... Bate aqui, ó, batendo no corpo, dizendo que é seu, frisando que é seu. Minha. Sinal de filha, mulher, e o sinal de filho. Filho, ó. Porque a gente tira o filho aqui, ó, do coração. Puxa o filho do coração. É o nosso coração que bate fora do peito. Então, minha filha enfermeira. Sinal de enfermeiro ou enfermeira. Esse movimento aqui, ó. Aqui. Por que que a gente utiliza esse sinal? Esse é o sinal de enfermeiro em Libras e a gente utiliza o método de assimilação. Vamos lá. Enfermeiro sempre utiliza, às vezes, um chapéuzinho, né? Aquele chapéuzinho branquinho, aquela coisa visual, histórica, né? Se você vê nos filmes, as enfermeiras com chapéuzinho branquinho, com o sinal da cruzinha vermelha do hospital no chapéu. E no centro cirúrgico, as enfermeiras usam, né, uma proteção, os enfermeiros usam um chapéuzinho. Então, é a associação, assimilação com esse chapéuzinho da enfermagem. Então, minha filha, enfermeira. Muito bem, vamos trocar aqui agora esse enfermeira por pedagoga. Minha filha é pedagoga. Minha filha, pedagoga. Olha o sinal de pedagoga. É a letra P do alfabeto em Libras. Você faz um 2 aqui, coloca o dedão no meio e bate aqui no braço, ó. Pedagoga. Pedagoga. Por que esse é o sinal de pedagogo? Porque se você tira, é o sinal de professor. E o sinal de um pedagogo, ele é um professor. Então, ó, pedagogo, com o braço aqui, batidinha no braço. Pedagogo. Vamos trocar agora para dona de casa. Minha filha é dona de casa. Então, minha filha, dona de casa ou diarista. Esse movimento aqui, ó. Aqui. Viu? Pegou? Então, minha filha, dona de casa. Trocando mais uma vez, mais uma profissão aí. Minha filha é psicóloga. Então, minha filha,
Psicólogo, ó. Psicólogo. Viu quantos sinais? Pegou aí, aprendeu? E em nenhum momento a gente precisou utilizar esse elemento de ligação, frisar com o é. Então a gente não utiliza e já vai direto para a situação em frase. Minha filha psicóloga. Quarta dica agora é explorar muito a expressão facial. A expressão facial e a expressão corporal, ela faz muito parte aí da Libras. Então a gente precisa utilizar muita expressão facial. Vou dar um exemplo aqui de uma frase, ó. O professor é bravo. O professor é bravo. Como que a gente sinaliza isso em Libras? Já sai aí só o o e o é bravo. Tira só professor bravo. Professor bravo. Sinal de professor, que você já aprendeu. Professor, porque lembra do pedagogo aqui? Tira o pedagogo, ficou professor. Professor bravo. Como que eu vou sinalizar o bravo? Esse aqui é o sinal de bravo. Bravo. Vai fazer aqui, ó, na frente do rosto. Só que esse sinal de bravo acompanha uma expressão facial. Não dá pra ser bravo assim, né? Professor bravo. A expressão facial de bravo, porque o professor é bravo. Então, professor bravo. Bravo. Se é muito bravo, professor muito bravo. Aí você frisa mais ainda a sua expressão facial. E a expressão facial, ela vai fazer parte de tudo o que você quiser dizer. Se você vai falar que o professor é só um pouquinho bravo, então o professor bravinho. Aí você faz uma carinha de bravo um pouco mais leve. Tudo que você for sinalizar em Libras, você coloca a expressão facial da ideia que você quer passar desse assunto. Explore a expressão facial. E agora vamos para a quinta dica. A quinta dica é o seguinte: antes de sinalizar algo, pense com calma qual é a mensagem que você quer passar. Estrutura essa mensagem, o que você quer falar, o que você quer sinalizar, o que você quer que a outra pessoa entenda. Estrutura na sua mente para você começar a sinalizar. Muitas pessoas ficam com ansiedade em sinalizar de forma rápida e por isso acabam às vezes se enrolando, travando e não saindo nada. Eu até entendo isso e acredito que isso acontece devido à alta aparição dos intérpretes de Libras na TV, em lives, em debates. Os intérpretes de TV, eles sinalizam de forma muito rápida. E você às vezes tenta, nossa, eu preciso fazer igual, eu tenho que ser rápido igual. Mas eu vou te contar uma coisa que eu nunca vi alguém falando abertamente sobre isso. Além de professora, eu também atuo como intérprete profissional. E ao longo de 2020 aí eu devo ter aparecido pelo menos umas 100 vezes na TV como intérprete, em praticamente todos os canais de TV aberta e literalmente todas as vezes que eu fui gravar uma tradução em Libras na TV, tanto para comerciais quanto para horário políticos, nós éramos induzidos a sinalizar o mais rápido possível. E por que isso? Por que isso acontece? Porque os comerciais na televisão, as propagandas políticas e os comerciais, eles são muito rápidos, eles passam muito rápido. E na maioria das vezes, você precisa passar um monte de informações em apenas 10 ou 15 segundos. Então, é inevitável que o intérprete sinalize rápido todas aquelas informações. Mas pensa comigo. Se eu fosse conversar com você, assim verbalmente, falando assim, bem devagar, você conseguiria me entender bem? Consegue, né? Então, na Libras é a mesma coisa. Se você sinalizar bem devagarinho, com calma, o surdo também vai te entender. Então não precisa ficar aí desesperado e querer sinalizar rápido. E quando você vai conversar, você conversa com mais calma e em Libras também você pode sinalizar mais devagar. Não precisa sinalizar rápido não significa saber Libras. O importante é sinalizar de uma forma que a outra pessoa te entenda com clareza. No meu curso, eu aplico metodologias para que os alunos consigam sinalizar
de forma mais rápida, né? Mais rapidamente. Mas se você está começando, não precisa se preocupar com isso. Como eu disse, se quando você fala devagar com uma pessoa ouvinte, ela te entende, quando você for sinalizar em frases de forma devagar, fazer libras com calma, a pessoa surda também vai te entender. E aí, gostou? Com essas 5 dicas, a sua Libras vai ficar muito mais rica e não acabou por aí. Ao longo dessa semana, eu recebi várias perguntas, muitas dúvidas corriqueiras, aí frequentes das pessoas que estão aprendendo Libras. Geralmente, essas dúvidas são naturais aparecer de quem está aprendendo e provavelmente uma dessas perguntas que eu recebi é uma dúvida sua também e eu vou responder ela agora. Eu vou começar a responder então as perguntas que eu recebi e vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta é a seguinte: nunca tive contato com a Libras e mesmo assim qualquer um pode aprender? Bom, resposta: sim, qualquer pessoa pode aprender, com certeza. Basta utilizar uma metodologia que funciona, que você vai conseguir, que vai dar tudo certo. Eu tenho alguns alunos para falar assim com relação às idades, que se realmente qualquer pessoa pode aprender. Eu tenho alguns alunos que são de diferentes áreas profissionais. Eu tenho alunos professores, alunos pedagogos, profissionais da área da saúde, atendimento ao público, de vendas, autônomo, estudantes, dona de casa, pessoas que querem utilizar a Libras para evangelizar, enfim. São mais de 5.000 alunos, então tem gente de todas as áreas, vocês podem acreditar que tem gente de todas as diversas áreas que vocês imaginam. E eu tenho também a questão de idade, gente, é uma coisa muito legal, porque eu tenho alunos de 7 anos que estudam junto com os pais e alunos com mais de 70 anos de idade. Aliás, eu tenho um aluno de 82 anos, para ser exato, um aluno de 82 anos. E para aprender, o primeiro passo é acreditar no seu potencial, é acreditar em você e ter vontade de praticar a real inclusão social. E uma coisa muito importante também é que assim, muitas pessoas não têm contato com o surdo, não tem um familiar surdo, não tem um amigo surdo e simplesmente escolheram aprender Libras para praticar de fato a real inclusão social, porque gostaram, que querem conversar em Libras, que querem proporcionar uma conversa, um diálogo com o surdo, e isso é muito bacana. E mesmo se você não tem na família um amigo, alguém que saiba Libras para você conseguir se comunicar, no meu curso, dentro do curso, eu também dou algumas dicas de como que você pode fazer para ter esse contato com uma pessoa surda ou com pessoas que sabem Libras para você praticar a sua Libras, independente da região que você mora. Mesmo se você morar numa cidadezinha pequenininha, falar, mas professora, aqui na minha cidade é tão pequenininha que também não tem surdo, mas eu te dou algumas dicas de como você pode conseguir ter esse contato para praticar a sua Libras. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Ana, em quanto tempo é possível aprender Libras? Nossa, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo. Em quanto tempo é possível aprender Libras? Então vamos lá. Olha, isso varia de pessoa para pessoa. Isso depende muito, depende de quanto tempo a pessoa se dedica a praticar o que ela aprendeu em aula, porque aprender Libras não é uma ação assim passiva, onde você só fica sentado assistindo e pronto, tô aprendendo. É fundamental praticar. A prática no ensino da Libras, no aprendizado da Libras, a prática ela é fundamental. Isso faz com que, inclusive, o aprendizado se torne algo mais divertido, algo mais prazeroso, porque você está ali praticando o que você está aprendendo. Aliás, o aprendizado é uma via de mão dupla. É 50% o professor ensinando da melhor forma possível
e 50% o aluno, se propondo também a assistir às aulas com atenção e com dedicação, praticar, fazer as atividades propostas, tentar realmente ali colocar em prática tudo que está aprendendo. Então, vai muito dessa questão da dedicação também e da prática do aluno. Mas, em particularidade aí, eu tenho muitos alunos que em pouquinhos meses conseguiram aprender Libras de uma forma que eles conseguiam se comunicar bem, muito bem em Libras, e também conseguiam compreender a sinalização em Libras de um surdo. Então, eles conseguiam ter ali um diálogo, conseguiram sinalizar, alguns até atuando ali dentro da área. Então, depende, né, de cada pessoa, depende da sua dedicação, depende de cada um. Não tem um tempo certo. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Daniele Pereira Zin. Essa aluna, ela fez o meu curso da Academia de Libras, inclusive atualmente ela atua, né? Ela trabalha como auxiliar de um professor surdo. Então ela consegue ali entender, conversar e passar algumas informações ali no auxílio desse professor surdo. Mas cada caso é um caso, cada pessoa tem o seu tempo e você deve respeitar o seu tempo. E eu quero chamar a sua atenção aqui para te falar uma coisa assim, para você não acreditar e não cair nessa de pessoas e cursos que te prometem fluência em um determinado tempo. Então, às vezes você pode ver algum curso, algum professor te prometendo seja fluente em Libras em tantos meses, em 3 meses, em 6 meses. Isso não existe. Tanto porque se cada pessoa tem o seu tempo, se cada pessoa tem o seu tempo ali de dedicação, não tem como você prometer a uma pessoa que todo mundo vai conseguir ser fluente naquele tempo. Então, isso não existe, tanto para Libras quanto para inglês, para espanhol. O importante é você aprender Libras de fato, aprender no seu tempo e não cair aí nessa conversa de promessas de fluência em Libras. Próxima pergunta. Aprender Libras pode melhorar o meu currículo? Muito! Ter um certificado em Libras é uma coisa assim que pode te trazer um benefício profissional enorme. Porque muitas pessoas, assim, você fala sobre Libras, até sabem o que é, mas não dominam a Libras, não conhecem a Libras de fato. E somente 5% da população domina uma outra língua. E se você souber Libras, você vai fazer parte dessa pequena população que vai ser um diferencial no seu currículo. E uma coisa muito importante também é que a Libras ela está entrando muito em evidência agora. Você pode perceber também no seu dia a dia, na televisão, em algum programa, em alguns vídeos, tem a questão do intérprete de Libras, intérprete de Libras também em live, com essas questões também de eventos online, ou tanto com eventos presencial também, tem o intérprete de Libras, questões políticas e por uma questão de lei, né? Tem a lei que pede para ter essa acessibilidade e tanto por questões dessa lei, mas as pessoas também começaram a ter um olhar mais social e ver realmente a necessidade que o surdo tem de ter acesso a todo tipo de informação e estão disponibilizando intérpretes em vários eventos. Então a Libras começou a entrar muito em evidência, a procura pela Libras está muito alta, está grande e é uma coisa então que é um diferencial enorme para o seu currículo, para o seu profissional. Pergunta: Prof, eu já sei um pouco de Libras, a sua metodologia serve para mim também? Ótima pergunta e a resposta é sim. A minha metodologia, ela aborda temas que vão do básico ao avançado. Então, eu tenho alunos que começaram do zero, sem saber nada, não sabiam nada em Libras. E também eu tenho alunos que já tinham mais experiência, que já tinham, de repente, feito algum curso, que já tinham uma noção ali de Libras. E se você já tem um intermediário, o meu curso de Libras, ele vai te levar até o avançado. Mas se você não sabe nada de Libras, mal sabe o alfabeto em Libras, o alfabeto manual,
Ótimo, não tem problema, ótimo. O curso ele serve para você também, porque você vai sair do zero, do absoluto zero, até um alto nível de conhecimento em Libras. E essa é a vantagem de fazer um curso online também, porque você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. É diferente de um curso presencial, que você entra na sua aula, você teve a sua aula e na hora que você sai, de repente você esqueceu alguns sinais e aí você não tem como voltar lá e para relembrar os sinais. Então você, no curso online, você pode assistir quantas vezes você quiser, porque as aulas elas são gravadas. Então você pode assistir para tirar das suas dúvidas, você vai fazer as anotações no seu tempo. E também é uma coisa muito legal, porque você faz o seu tempo de aula. Você vai colocar um dia, um período ali no seu dia que você consiga se dedicar para aquilo e não tem aquela obrigação de sair de casa, de se deslocar ou de faltar de repente numa aula presencial. Ninguém vai te repor essa aula que você faltou naquele dia que você não podia ir. Mas no curso online você tem as suas aulas gravadas e pode assistir quantas vezes você quiser. Uma outra coisa legal também é que num curso presencial você só consegue fazer as suas perguntas para o professor enquanto você estiver lá em aula. Agora, no curso online, você pode mandar as suas perguntas quantas vezes você quiser enquanto você estiver matriculado no curso, que eu e a minha equipe do suporte vai te atender, vai responder no horário de atendimento. Deixa eu ver aqui agora a pergunta que a produção separou para mim. Eu sempre esqueço a maioria dos sinais que aprendo e faço sinais bem devagar. Me dá uma dica, por favor. Colocou até uma carinha chorando e uma mãozinha implorando. Então, tudo bem, essa dica vai para você. Vamos lá. De primeiro momento, você não deve se apegar na agilidade, na velocidade com que você faz os sinais, com que os sinais são executados. Assim como no português, quando a gente fala rápido demais, fica difícil de entender, na Libras é a mesma coisa. Então, se você sinalizar muito rápido e não sinalizar de um jeito certo ali, a pessoa não vai conseguir te entender. Então, foca primeiro em aprender os sinais corretamente. Com o passar do tempo, que você vai criando ali mais habilidade, aí sim você pode ir aumentando a velocidade, né? Mas de um jeito também equilibrado. Acredite, é super natural não ter agilidade no começo, mas ter agilidade para sinalizar não é um pré-requisito para aprender Libras. Eu preciso ser ágil com as mãos para conseguir aprender Libras. Isso não é um pré-requisito. Sobre o fato de você esquecer os sinais, eu utilizo uma técnica, que é a técnica de assimilação, que eu venho lapidando ela há mais de 10 anos aí. E com essa técnica que eu utilizo, você não decora os sinais, porque os sinais que você decora, você decorou, utilizou naquele momento, depois você esquece. Com essa técnica, você aprende os sinais. Então, você vai aprender os sinais, memorizar os sinais, assimilar, fazer assimilação e assim você não vai esquecer como se executa aquele sinal. Então, é uma técnica muito legal de assimilação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste os vídeos anteriores que eu falo bastante sobre essa técnica e pode te ajudar bastante. Falando nisso, agora eu queria te falar sobre as inscrições para o meu curso completo. E atenção, as inscrições irão ocorrer na segunda-feira. Eu simplesmente não canso de ouvir as histórias das pessoas que foram transformadas ao aprenderem Libras. E por que o nosso curso ele funciona para qualquer tipo de pessoa, independente da idade, independente da atuação, da área profissional? Em nosso curso, que é 100% online e vai do básico ao avançado, eu utilizo o método de 3 passos para aprender de forma eficiente. O primeiro passo é aprender os sinais essenciais, ou seja, você vai começar a aprender os sinais, aprendendo os sinais mais importantes de um diálogo em Libras. E isso vai fazer com que você tenha uma evolução mais rápida. O segundo passo é aplicar a técnica de assimilação. A técnica de assimilação é uma técnica que eu desenvolvi para ajudar na memorização dos sinais. Quando eu for ensinar algum sinal novo para você, eu vou fazer uma associação com algo do seu dia a dia e dessa forma você vai memorizar o sinal de uma forma definitiva.
E o terceiro passo é aplicar em frases e contextos. Nós vamos aplicar e criar frases, diálogos em diversas situações e vários temas também que você pode imaginar. Isso vai tornar o seu aprendizado muito mais eficiente, divertido, prazeroso e em situações que você vai vivenciar no seu dia a dia. E com esse método, mais de 5.000 pessoas aprenderam Libras e agora é a sua vez. Muitas pessoas acreditam que não têm uma boa memória ou agilidade com as mãos e acreditam que a Libras é algo difícil de aprender, que precisa ter um dom. E por que eles conseguiram aprender com o meu curso? Porque antes de criar esse curso, eu lecionei para alunos de diferentes idades e diversas áreas e eu pude perceber as principais dificuldades que as pessoas enfrentam ao aprender Libras. Então, quando eu criei o curso da Academia de Libras, eu planejei o curso de uma forma que qualquer pessoa possa aprender independente das suas dificuldades. Além disso, a Academia de Libras já existe há alguns anos e constantemente o nosso curso ele é atualizado, buscando sempre gerar cada vez mais resultados para os nossos alunos. Eu vou te dar um atalho que você irá economizar meses e até mesmo anos na sequência certa, que fará você chegar em um nível de conhecimento em Libras que pouquíssimas pessoas chegaram. A gente preza por um suporte de alto nível aos nossos alunos e por isso precisamos limitar a quantidade de alunos por turma. E pode ser que as vagas se esgotem antes do previsto, porque dezenas de milhares de pessoas irão receber o e-mail de inscrições abertas. E para encerrar, eu preciso te dizer uma coisa importante. Eu gosto de premiar as pessoas comprometidas. E por isso que quem se inscrever no primeiro dia da inscrição, apenas no primeiro dia, que será na próxima segunda-feira, irá ganhar acesso VIP ao Seja a Diferença ao vivo, que será um evento online, ao vivo, onde durante uma tarde inteira eu irei ensinar vários segredos utilizados pelos intérpretes de Libras de alta performance para se comunicar em Libras de uma forma profissional. O ingresso para assistir essa transmissão desse evento custará por volta aí de R$300. E eu vou te dar um ingresso VIP de graça para você assistir ao vivo aí no conforto da sua casa e também para você ter acesso à gravação desse evento caso você tenha algum contratempo no dia. E nesse evento, no Seja a Diferença ao vivo, eu vou ensinar algumas coisas que eu só ensino em nível de mentorias particulares. Eu venho desenvolvendo o conteúdo desse evento há bastante tempo e será algo realmente inesquecível. Além disso, você poderá fazer perguntas para mim ao longo dessa tarde, aí a gente pode interagir, vamos conversar e eu não vejo a hora de poder saber mais sobre você. E além disso, todos os alunos dessa turma irão ganhar vários presentes e entre eles o meu preferido, o queridinho Desafio de Libras. O Desafio de Libras são aulões onde você se vê em uma situação em Libras com temas específicos. Por exemplo, no contexto escolar ou área da saúde, atendimento ao público surdo, até mesmo em uma igreja. O Desafio de Libras é praticamente um curso extra que você irá ganhar se você entrar nessa nova turma da Academia de Libras. Mas fica ligado porque as inscrições elas podem encerrar no primeiro ou no segundo dia, assim, quando elas encerram muito rápido. Então fica conectado comigo porque iremos nos ver na próxima segunda-feira às 9 da manhã e boa sorte! E como eu sempre ouvi você, professora Aninha, falar que a Libras ela é a verdadeira inclusão, porque a gente faz o curso, até me arrepia. Ai, não quero começar a chorar. Eu também. Aprende. A gente aprende pro próximo. É bem do próximo. E não é nada para mim, é pro próximo, é a verdadeira inclusão. Sabe? A gente vê muitos surdos deixados de lado,
E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa mudar isso. Eu sei que eu não vou poder mudar a história, mas que eu vou fazer a diferença e que eu vou mudar a vida dos surdos que encontrarem comigo, isso eu tenho certeza. É o foco nisso que me mantém em pé, é o foco nisso que me mantém seguindo firme e eu não vou parar, né? Não vou parar. Você também, não pare, não desista, dificuldades vão aparecer, mas você consegue, você consegue, você consegue.